Olá pessoal, então aqui nós estamos vendo a tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica ela é organizada de acordo com o número de prótons, que é o número atômico, né? Que é esse númerozinho aqui em cima aqui, ó. E esse número ele segue uma ordem crescente. Aí depois vem aqui, ó, o 2, 3, 4, depois vem pro lado de cá, ó, 5, 6, 7, e assim vai contando até chegar nos últimos elementos, que são aqui, ó, 118, que são os elementos artificiais aqui do final, ou seja, que são aqueles elementos produzidos em laboratórios. E aí a tabela periódica, ela também é dividida de acordo com o tipo de elemento. Metais, eles ficam separados por uma parte, os não metais, né, os gases nobres, que são esses aqui, são elementos que são gases e são chamados de gases nobres. Aí nós temos os metais, que compõem a maioria da tabela, os ametais, né, que são aqueles elementos que não são metais. Tem também uma nomeação de semimetais, que seria aqui, ó, esse meiozinho cinza aqui, ó, que seria aqueles elementos que têm algumas características de metais e tem também características de não metais. Então, eles são incluídos no grupo de semimetais. Aí, na tabela periódica, vocês também já devem ter visto que ela é dividida em colunas, que o número é aqui em cima, indicado. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, até chegar na coluna 18. Então, nós temos aqui, ó, 18 colunas, que são os números, né? Assim, né? Quando a gente está observando o elemento em pé. Agora, quando a gente está olhando a linha, né? Quando a gente está olhando a linha, aí nós chamamos isso de períodos, que são 7 períodos. Período 1, porque o elemento está na primeira linha da tabela. Período 2, elementos que estão na segunda linha da tabela. Período 3, terceira linha, quarto, quinto, sexto e sétimo. Quando a gente coloca uma régua, a gente pode perceber que elemento da primeira linha, ó, o hidrogênio, ele está aqui na primeira coluna, no primeiro período. Mas também, ó, esse elemento aqui, o hélio, ele também está na primeira coluna, perdão, na primeira linha, né? Na primeira linha, porém ele faz parte da coluna, ó, 18, porque ele está nessa última coluna aqui. Quando a gente olha agora aqui, ó, desce com a régua, a gente observa o quê? Quais são os elementos do segundo período? Esses daqui e também todos esses daqui, porque são todos seguindo essa mesma linha chamada de período. Aí nós temos dentro da tabela periódica um grupo de elementos que fazem parte, ó, do sexto período aqui. Isso é uma série de lantanídeos. Esses elementos, eles têm um asterisco, por quê? Porque eles são todos esses elementos aqui, ó. É como se essa linha todinha aqui tivesse encaixada onde? Dentro desse período aqui. Só que se a gente colocasse ele aqui dentro, todos esses elementos aqui, entrassem nesse único quadradinho aqui, não daria, teria que bagunçar toda a tabela e então fez o quê? Um asteriscozinho para indicar que esses elementos pertencem ao sexto período. E qual coluna aqui? Da coluna 3. Da mesma maneira, ó, nós temos aqui um segundo asterisco, dois asteriscozinhos, para indicar que elementos que estão no sétimo período, na mesma coluna. São esses elementos aqui, chamados de séries actinídeos. Ó. Se eu pegar esse elemento aqui, por exemplo, ó, o sério. Aí alguém perguntar, professora, qual é a coluna e o período desse elemento? O sério, ele está no primeiro asterisco, então ele está aqui. Período, sexto. Qual a coluna? 3. Então ele faz parte da coluna 3, né? Família 3, período 6. Então sempre a coluna nós chamamos de família. E aqui, ó, as linhas nós chamamos de períodos. E aí nós temos elementos da família A,
que são esses elementos aqui, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e o 8A. E temos esse meio aqui, que são os elementos da família B. E aí nós temos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Um detalhe que o 8B, ele compõe essas três colunas aqui. Tanto o ferro, como o cobalto, quanto o níquel são considerados da mesma família 8B. Mesmo, só que aí são famílias iguais, né? Ó, tem a mesma família. Mas se for olhar em relação ao período, cada um vai ter o seu, se descer na linha. Agora, esse ferro e cobalto são a mesma família, 8B, né? Se a gente considerar pelo B, e o período quarto. Agora, se eu considerar contando as colunas de 1 até 18, aí sim, cada um está na sua separado. Um está na coluna 8, outro está na coluna 9. Se eu usar a nomenclatura de A e B, então esses três aqui, ó, essas três colunas estão na nomenclatura do 8B, tá? Aí, dentro ainda da tabela periódica, nós temos aqui, ó, as informações de cada elemento. Exemplo aqui, ó, o hidrogênio. Esse número de cima, chamado de número atômico, né? E o númerozinho de baixo, que é esse númerozinho com vírgula, né? Nessa tabela aqui tá mostrando. Então, é o número de massa, ou seja, o tamanho, como fosse o tamanho, né? O número de massa desse elemento. Vocês vão ver isso mais adiante, porque que diferencia o número de massa de cada um aqui. Exemplo aqui, ó. Sódio, número atômico, que é o número de cima, que é o mesmo número de prótons. 11. Qual é o número de massa? 22,98. Aproximadamente 23. A gente arredonda para 23. Nessa outra tabela aqui, ó, já está mais identificado separado. Só tem essas duas informações. Número de cima é o número atômico, é o número de próton, e o número de baixo é o número de massa. Então, todo elemento químico ele vai ter o número atômico, vai estar na tabela é sempre o número de cima, e o número de massa, que é o número decimal, que é o número de baixo, tá? Por enquanto, de tabela periódica, a gente precisa saber é isso.